Bem-vindos ao Multiverso do Medo. No vídeo de hoje vamos conhecer o caso que os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren não conseguiram resolver. O caso da família Smurl. Tudo começou em 1973, quando o casal Jack e Janet se mudaram junto com seus filhos e os pais de Jack para uma antiga casa de 2 andares em West Pittston, na Pensilvânia. Após terem perdido sua moradia devido às enchentes causadas por um furacão, a família estava ansiosa por um recomeço. Jack investiu todas as suas economias na residência, pretendendo reformá-la e transformá-la em um lar. No entanto, desde que chegou em West Pittston, a família Smurl percebeu que não era bem-vinda no local, e o sonho do recomeço foi lentamente se transformando em um pesadelo sem fim. Inicialmente, os membros da família alegavam ter vivenciado incidentes incomuns, mas inofensivos, muitos dos quais pareciam problemas típicos de casas antigas. Alguns objetos desapareciam misteriosamente. Portas abriam e fechavam sozinhas. Os vasos sanitários inexplicavelmente davam descarga e os eletrodomésticos queimavam sem nenhuma explicação. Para piorar, manchas nas paredes continuavam aparecendo, como se fossem algum tipo de mofo, mesmo após limpezas intensas. A casa ainda era atormentada por odores horríveis, os quais lembravam enxofre e carne podre. Logo, a atividade aumentou para ruídos inexplicáveis e gritos aterrorizantes que vinham do nada, tirando o sono dos membros da família. Não demorou muito para que os eventos escalonassem para fenômenos ainda mais violentos, convencendo os Smurls de que eles não estavam sozinhos no local. Tudo piorou quando a família passou a ser visitada por uma figura sombria que sempre aparecia flutuando pelos corredores da residência, com Janet afirmando ter visto na casa uma figura humana sem rosto. A atividade paranormal foi se tornando cada vez mais agressiva com o passar dos anos, já que as entidades deixaram de apenas se manifestar e passaram a também atacar a família. Uma das filhas de Jack e Janet foi empurrada da escada, enquanto outra sofreu um acidente com um lustre que inexplicavelmente caiu do teto. Objetos voavam pela casa e até o cachorro da família, o pastor alemão Simon, foi jogado contra uma parede por uma força invisível. Esses horríveis atos de violência duraram quase uma década e se intensificaram após Janet dar à luz a gêmeas. Jack afirmou ter sido violentado por uma entidade demoníaca, a qual o segurou e imobilizou, enquanto Janet alegou ter sofrido toques e puxões enquanto dormia. Mais tarde, foi explicado que a entidade era um súcubo, um demônio sexual feminino. Assustados, os Smurls resolveram procurar ajuda da Igreja Católica e diversos sacerdotes visitaram a residência para realizar bênçãos e purificações. No entanto, nada parecia resolver o problema e a família continuou atormentada por forças malignas. Após uma investigação da igreja, que relutou em agir e aprovar um exorcismo formal, a família decidiu procurar a imprensa, o que criou um grande frenesi na mídia, com a presença de diversos jornalistas no local. Isso, por sua vez, gerou ressentimento dos moradores e vizinhos, que se incomodaram com a atenção negativa e passaram a acusar os Smurls de fraude. Alguns desses encontros chegaram a culminar em violências, com pessoas batendo nas portas e arremessando tijolos pela janela. Dessa forma, os membros da família encontravam-se hostilizados, tanto por forças sobrenaturais que vinham de dentro de sua casa, quanto por seus vizinhos e pessoas do mundo de fora. No entanto, a repercussão midiática atraiu a atenção de Ed e Lorraine Warren, que foram então recomendados aos Smurls como os únicos capazes de ajudá-los. É a partir da investigação dos Warren, que ocorreu no ano de 1986,
que temos a grande maioria das informações e documentos do caso. Quando Ed e Lorraine Warren foram investigar a casa, uma coisa se destacou imediatamente aos olhos do casal. A família nunca havia aberto um portal para que essas entidades sobrenaturais pudessem adentrar em suas vidas. Isso queria dizer que ela não havia estabelecido nenhum tipo de contato. De acordo com Ed, eles haviam sido aleatoriamente selecionados para esse tormento. Em uma entrevista em 1986, Ed afirmou que encontrou uma presença maligna logo em sua primeira noite na residência. Segundo o investigador, móveis começaram a se mover sozinhos, a temperatura caiu bruscamente e uma massa escura se formou à sua frente quando ele tentou expulsar a entidade com água benta, crucifixo e óleo sagrado. Enquanto os Warren estavam no local, eles ainda afirmaram ter vivenciado diversos fenômenos, como quedas de temperatura e aparições sombrias. Segundo o casal, eles também encontraram uma mensagem escrita no espelho em que a presença maligna exigia que fossem embora. Ao longo de sua investigação, que durou vários meses, os Warren acumularam horas de gravações de áudio, inúmeras anotações e fotografias. Eles então concluíram que a casa estava sendo assombrada por 4 entidades diferentes. 3 eram espíritos humanos, uma mulher idosa, uma garota jovem e violenta e um homem que teria morrido no local. Contudo, para o terror dos Smurls, o quarto integrante não era humano, mas sim uma força demoníaca poderosa que estava manipulando os outros espíritos para fragilizar e atormentar a família, se alimentando de seu medo. Embora os Warren tenham investigado a residência, eles nunca chegaram a uma conclusão definitiva sobre o que estava acontecendo no local e não foram responsáveis por livrar a família desse mal. É justamente por isso que o caso é frequentemente conhecido como aquele que nunca foi resolvido pelo casal de investigadores. No fim, os Smurls afirmaram ter encontrado ajuda em um pastor de uma igreja local, que realizou uma rodada de bênçãos e orações que eventualmente apaziguaram as manifestações paranormais. Contudo, em 1987, Janet Smurl afirmou que ainda escutava barulhos estranhos na residência, ocasionalmente enxergando vultos e sombras. Em 1986, os Smurl publicaram um livro chamado The Haunted: One Family's Nightmare, o qual foi adaptado em um filme no ano de 1991. Como é comum em casos paranormais, eles foram muito criticados e desacreditados, com diversos investigadores afirmando que não haviam provas suficientes de que a família foi atormentada por espíritos malignos. Vários deles, inclusive, chegaram a visitar a residência e afirmaram não terem experimentado nada em comum. Em 1988, a família se mudou do local. Em 2017, Jack faleceu aos 75 anos devido a complicações de diabetes. Sua filha, Karen Smurl, se transformou em uma investigadora paranormal e afirmou que, mesmo sofrendo muito, seu pai conseguiu superar o trauma causado pela assombração em West Pittston. A casa foi colocada à venda, passando por diferentes proprietários que, devido à sua fama de assombrada, sempre encontraram dificuldades em vendê-la ou alugá-la. No entanto, uma nova moradora, Deborah Owens, afirmou nunca ter experimentado nada de anormal ou aterrorizante desde que se mudou para o local. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscreva no canal para mais vídeos.